Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Se Liga na Dica! E para a nossa aula de hoje, a nossa dica valiosa de hoje é o exercício de número 8 da aula 2 de eletrostática. Vamos lá? Então vamos lá iniciar a resolução do exercício de número 8. Trata aí também do exercício número 8 do nosso material Física para os concursos dos Institutos e Academias Militares. É o volume 1, página 246. Então, olha só, vamos para o enunciado. Uma carga elétrica positiva, Q maiúsculo, vou chamar de mais Qzão, né? Se encontra uniformemente distribuída em um anel dielétrico de raio R maiúsculo, Rzão. O anel não é condutor, tá? Por isso que é dielétrico. Uma pequena esfera de raio desprezível possui uma carga menos Qzinho, e se encontra a uma distância x do centro do anel carregado, conforme mostra a figura. Os dois corpos se encontram no vácuo e o anel está fixo em suportes isolantes. A esfera é solta e passa a executar um movimento oscilatório. Encontre a frequência de oscilação do movimento da esfera. Dados: ε0, permissividade elétrica do vácuo, e o x muito menor que o raio do anel. E considere desprezível os efeitos gravitacionais. Então vamos lá, vamos para a solução. Então vamos lá pegar a figura que foi colocada no enunciado. Então está aí a carga menos Qzinho bem na vertical a uma distância x do centro do anel. E o anel com carga mais Qzão uniformemente distribuída. Tá certo? Olha só, o que nós vamos fazer aqui para resolver esse problema é distribuir essa carga de tal forma que cada pedacinho aqui desse anel tem uma carga chamada ΔQ. Tá certo? É um elemento de carga, tá? Bom, para efeitos aí, de cálculo, né, se fosse dq, seria um elemento infinitesimal, mas é um ΔQ, então é um elemento de carga. Tá certo? Esse elemento de carga ele vai exercer na carga menos Qzinho uma força de interação que atua ao longo dessa linha reta que une as duas cargas. Olha só. Só que, claro, são cargas de sinais distintos, uma força de atração. Tá? Então, a carga menos Qzinho experimenta essa força aqui que eu estou chamando de elemento de força, ΔF. Okay? Esse ΔF, de acordo com a lei de Coulomb, vai ser igual a K, e o K, por sua vez, é 1 sobre 4πε0. Estamos no vácuo, tá certo? Ele até fez alusão a esse ε0, tá? No enunciado. Então, a gente vai usar, em vez de usar K, 1 sobre 4πε0. Módulo do elemento de carga ΔQzão, né? Módulo da carga menos Qzinho, tá aí, Q, sobre a distância que separa essas duas cargas ao quadrado. A distância aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, não é isso? Então, vai ficar x ao quadrado mais r ao quadrado, e extraindo a raiz. Como eu já tenho que levar ao quadrado, por isso que eu tenho aqui r ao quadrado mais x ao quadrado. Tá certo? Bom, e assim por diante. Você vai dividindo esse anel aqui em vários pedaços de carga com a mesma quantidade de carga ΔQ. Repare que diametralmente oposto aqui, olha, eu tenho um outro elemento de carga, olha, um ΔQ, que vai exercer uma força de mesma magnitude, ou seja, mesmo módulo. Claro é que em outra direção, não é isso? Apontando para ela lá do outro lado do anel. Tá certo? Bom, observe o seguinte, observe esse ângulo aqui, olha, entre a direção da força e a vertical aqui, que contém aqui, olha, a distância x. Tá certo? Ângulo θ. Tá? Aliás, todas as forças que você for encontrar aqui, ela vai ter o mesmo ângulo θ com essa vertical. Tá? Poderia pegar também esse outro ângulo aqui, olha, tá? A direção aqui da força com o raio, tá? Mas vamos pegar esse ângulo θ, tá certo? Vai ficar mais fácil aí de visualizar, ok? Bom, o fato é o seguinte, olha, eu vou pegar esse ΔF e vou pegar os seus componentes na direção vertical, que eu estou chamando aqui de ΔFx, tá certo? E vou pegar o componente aí que é paralelo ao plano aqui do anel, tá? Não vou chamar de y não, vou chamar componente paralelo ao eixo aqui, ao plano do anel, perdão, ok? E assim eu vou fazer para cada elemento de carga, todos eles terão esses componentes. O legal aqui é que todos terão um componente x apontando na vertical para baixo. Porém, os que são diametralmente opostos, olha só, eles terão forças de igual módulo, porém em sentidos opostos. Então, essas duas aqui em azul, olha, vão se anular.
E assim vai acontecer ao longo de toda a distribuição aqui de ΔQ do anel. Então, o que nós só vamos ter? Só vamos ter o ΔFx na direção vertical. Tá? E quem é esse ΔFx na direção vertical? É o ΔF cosseno de θ. Vou pegar aqui o cateto adjacente, não é isso? E quem é o cosseno desse ângulo θ? Ah, é o cateto adjacente nesse triângulo maior aqui, olha, x sobre a hipotenusa, que é raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado. Então, está aqui, olha, o cosseno de θ. Tá? E o ΔF, claro, já temos ele aqui em cima, só repetimos aqui embaixo. Tá certo? Repare que aqui embaixo eu tenho r ao quadrado mais x ao quadrado. E raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado. Na verdade, é r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1/2. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Por isso que eu vou ter aqui, olha, 1/2 mais 1, 3/2. Tá certo? Esse x aqui é bem interessante, olha só. E vai ficar aqui, olha. Repare que eu vou ter uma força que é proporcional à distância x, hein? Isso aqui já está me dando aí, olha, uma cara de... bem parecida com aquela força da lei de Hooke, né? Aquela força restauradora, né? Bom, mas ainda não temos essa força restauradora. Ok. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, olha, vamos somar todos esses ΔFx. Mas você vai prestar atenção aqui no seguinte, olha, o x, claro, ele cresce aqui na vertical para cima, ao passo que as forças, todas elas estarão apontando aqui para baixo. Repito que essas aqui já se anularam, né? Então, olha, a força resultante vai ser, claro, oposta à direção do eixo x, daí esse sinal menos aqui, tá? Vai ser a somatória de todos os ΔFx, tá certo? Então, vamos somar todos os ΔFx, lembrando que esse sinal negativo aqui mostra que a força resultante aponta para baixo, contrária à direção, ou melhor dizendo, contrário ao sentido, né, do x crescente. Ok? Vamos substituir, então, a expressão. Então, tá aí, olha. Substituindo essa expressão aqui do ΔFx, está aqui. Olha, o que é legal aqui é que você vai somar, né, constante, constante. O x também vai ficar constante, né, porque é um dado, uma dada distância x. Tá? A única coisa que não é constante é que você vai somar todos os ΔQs. É isso, olha. Se você colocar em evidência, o que você vai somar é o ΔQ. E se você somar todos os elementos de carga ΔQ, o que você vai encontrar é a carga total. Esse Q maiúsculo aqui, tá certo? Então, a força resultante, podemos até pensar aí, olha, quase uma força restauradora, né? É como se a carga Qzinho estivesse aqui, o menos Qzinho, você puxou ele aqui para cima e a tendência dele é descer, né? Tá certo? E ficar aqui oscilando. Claro que nós estamos aqui desprezando o peso desse Qzinho aqui, tá certo? Então, tá aí, olha, ó a força resultante. Menos 1 sobre 4πε0, Qzão vezes Qzinho, r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3/2. Só que ele falou no texto, vezes x, né, perdão. Só que ele falou no texto que esse raio aí, olha, é muito maior que o x. Tá certo? Esse Qzinho está bem próximo aqui, olha, do centro, mas ele não está exatamente no centro. É isso, tá? Uma distância muito pequena em comparação com o raio. Bom, já que o raio é muito maior que o x, então nessa expressão aqui abaixo, eu posso esquecer o x. Posso desprezar esse x. Pronto. E é isso que eu vou fazer. Aqui em cima, não. Só o r comparado com o x. E r ao quadrado ainda comparado com x ao quadrado, que é um negócio muito pequeno. Então, jogo esse x aqui embaixo fora. Então, eu vou ter a força resultante dada por menos 1 sobre 4πε0, Qzão vezes Qzinho, sobre raiz quadrada, aliás, perdão, né? R ao quadrado elevado a 3/2 vezes x. Bom, aqui conserva a base, multiplica os expoentes, daí a força resultante igual a menos 1 sobre 4πε0, Qzão vezes Qzinho, sobre r ao cubo vezes x. Pronto! Olha só, a força resultante assumiu aqui uma cara bem parecida com aquela força elástica, né, da lei de Hooke, que vai me dar um movimento harmônico simples. Aliás, olha só, se a força resultante é dada pela força, né, elástica e se opõe ao crescimento de x, é uma força restauradora, então a força resultante é menos K. Muitas vezes esse K aqui está relacionado com a constante elástica, né? Mas, na verdade, esse K aqui representa a proporcionalidade com a distância x. Tá certo? Tudo bem. No caso da mole, é a constante elástica, tá? Passando aqui, olha, a massa dividindo, porque força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu tenho aceleração igual a menos K sobre m
vezes x. E esse k sobre m é o que nós chamamos de frequência angular ao quadrado. Tá? Isso aqui, olha, é a cara da aceleração no movimento harmônico simples. Vamos lá, vamos continuar aí resolvendo essa questão. Bom, pegando aí a expressão anterior, né? Força resultante igual a menos 1 sobre 4πε0, Qzão vezes Qzinho, R ao cubo, né? Dividido por R ao cubo, vezes x. E lembrando aí, olha, que a força resultante é massa vezes aceleração. Então, vamos passar a massa dividindo. Pronto, olha só. A aceleração igual tudo isso que está em cima da massa, inclusive o R ao cubo também, tá? É a nossa constante, vezes x. Então, eu posso muito bem escrever o seguinte, olha, que ômega ao quadrado é igual a 1 sobre 4πε0 vezes Qzão vezes Qzinho, mr ao cubo, tá? Tá vendo? Ó? Esse é o ômega ao quadrado, olha. K sobre m. Então, tudo isso aqui, olha, está em cima do m, claro, o r ao cubo também entra. É a constante, tá? É como se isso fosse uma constante elástica, tá certo? Bem interessante, né? Só que é uma interação eletrostática, né? Elétrica, tá certo? Extraindo a raiz quadrada, tá aí, ó. Esse é o ômega, tá? Bom, mas ele pediu o quê? Ele pediu a frequência, não é isso? E eu sei que ômega é 2π vezes a frequência. Então, olha, eu posso muito bem escrever que a frequência vai ser 1 sobre 2π, né, que multiplica o ômega. Tá certo? Para ficar coerente aí com a resposta, a gente vai pegar esse π, colocar ele aqui dentro. Olha, então, ele está elevado a 1. Para entrar na raiz, então, ele vai ficar o quadrado, que vezes esse outro π aqui vai ficar o cubo. Então, ele vai se juntar com esse r ao cubo. Tá certo? E a massa aqui, olha, que multiplica o ε0, porque extraindo a raiz quadrada de 4, nós temos 2, que vezes 2 vai dar 4. Ok? Então, está aí a resposta desse exercício muito interessante, né? Questões aí que podem muito bem aparecer aí no concurso do IME, do ITA, quem sabe até da EFON. Tá certo? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima. Até lá!